Fala pessoal, Gabriel Carneiro aqui com vocês. E hoje a gente vai fazer análise desse livro aqui, ó. O livro mais importante para quem quer entender o conservadorismo brasileiro. Vou repetir. O livro mais importante para quem quer aprender e entender o conservadorismo e a tradição conservadora brasileira. Eu tô falando dos construtores do Império, tá? Que tem como autor ninguém mais, ninguém menos que o João Camilo de Oliveira Torres, tá? A minha ideia nesse vídeo não é dar um spoiler, nem fazer um audiobook, tipo assim, te explicar todo o livro, mas eu vou dizer as minhas impressões e a importância desse livro para o conservadorismo e a tradição conservadora brasileira, tá? Mas antes de entrar no livro, tipicamente falando, vamos falar sobre a edição, tá? Essa aqui é uma edição, que é a edição Legado, feita pela Câmara dos Deputados do Brasil, tá? Qual é a ideia? No ano de 2019, eles fizeram uma sessão para trazer alguns clássicos brasileiros, alguns livros importantes brasileiros, que ficaram fora por um tempo, talvez por fatores de interesse político, talvez por fatores financeiros. Então, só para você ter ideia, essas obras do João Camilo ficou desaparecidas, entre aspas, do Brasil por muito tempo. E você só encontrava livros como esse aqui em sebos e que chegavam a custar aproximadamente R$ 500, R$ 600 para você conseguir um exemplar desse aqui, né? Então a Câmara dos Deputados tornou, através do governo federal, no mandato do Bolsonaro, tornou isso aqui mais fácil, né? Então hoje você pode encontrar esse livro aqui custando R$ 26, R$ 20 no site da Câmara dos Deputados, na livraria da Câmara. Então, fica a indicação para você aí. Se você puder comprar exemplar original, tal, é melhor ainda, tá bom? Mas essa é a edição Legado, que vai trazer grandes obras do João Camilo de Oliveira Torres e de maneira mais de fácil acesso, por assim dizer, custo-benefício, tá? Então, essa é a edição Legado. Sobre o João Camilo de Oliveira Torres, né? Antes de entrar no livro, né? O João Camilo de Oliveira Torres é o meu teórico conservador brasileiro favorito, tá? O João, ele, assim, sem dúvidas, tá no meu top 3, assim, de Brasil, de teoria conservadora, por assim dizer. E por quê? Porque o João Camilo de Oliveira Torres, ele era um cara que tinha uma história fantástica de dedicação ao Brasil. As suas obras para explicar o Brasil que a gente vive hoje, e eu tô falando de um livro que foi escrito na década de 60, para você ter ideia, né? Ele consegue colocar, apesar do seu gabarito, né, tanto curricular como a nível de obras, autor de Democracia Coroada, O Positivismo no Brasil, A Formação do Federalismo no Brasil e outras grandes obras, ele consegue passar questões muito complexas do período, principalmente imperial, por ele ser monarquista, até de maneira mais atual, né, contemporânea ao seu tempo, de maneira muito fácil. Então, o João Camilo, ele consegue, com a linguagem muito simples, de fácil entendimento para quem é leigo, explicar as questões mais complexas do período. Então, você que quer entender grandes partes desse sentido, precisa conhecer a obra de João Camilo de Oliveira Torres. Foi um cara que se dedicou ao Brasil, né? Formado em filosofia, formado em história. O João Camilo, ele morreu trabalhando, se dedicando a resolver questões de previdência social, pra você ter ideia, né? Morreu na mesa de trabalho, resolvendo os problemas do Brasil. Então, sem dúvida alguma, você precisa conhecer e ter acesso a essa obra do João, tá bom? Agora vamos lá. Entrando nos construtores do Império. Primeiro ponto é, por que esse é o livro mais importante para entender o conservadorismo brasileiro? Pô, Gabriel, mas Roger Scruton, Russell Kirk... Não que não sejam teóricos importantes, escritores importantes. Só que o Roger Scruton, ele vai tratar de tradição conservadora britânica, inglesa, nos moldes ingleses, tá? Que inclusive ele explica um pouco aqui nesse livro também a diferença nesse sentido, tá? O Russell Kirk vai falar da tradição americana, que aí agora é um conservadorismo mais republicano, formado em outros moldes que não tem nada a ver com a tradição brasileira. O João, nos Construtores do Império, ele se dedica a explicar a formação, né, desse Brasil, por assim dizer, esse legado brasileiro, essa tradição conservadora. Então, esse, sem dúvidas, é um livro que você que quer entender o conservadorismo precisa adquirir e precisa ler urgentemente, tá? Então vamos lá. O João Camilo, ele se preocupa bastante em explicar primeiro os conceitos de conservadorismo brasileiro. Então, no início do livro, você já vai ter acesso à definição, a conceito, o que significa, o que é ser um conservador na tradição brasileira. Então, ele vai dar todo essa explicação de maneira muito clara e simples
para você entender o espírito do conservadorismo e a tradição conservadora brasileira, tá? Nesse livro aqui também fica um conselho para quem vai começar a ler. O João Camilo, ele não se poupa de trazer alguns aspectos de discursos, por exemplo. Então você vai ter, por exemplo, debates parlamentares aqui muitos extensos e ele praticamente transcreve, né, esses debates para que você entenda o que está acontecendo. Então tem momento que você está lendo aqui que você se sente numa tribuna acompanhando uma discussão de, sei lá, o Barão de Cotegipe discutindo com outras linhas do parlamento. Você vê discussões aqui em discurso de Nabucco, João Alfredo falando sobre abolição, né? Ele transcreve, por exemplo, a carta que a princesa Isabel envia ao Dom Pedro II, falando e avisando a ele que a escravidão no Brasil havia acabado, e ela coloca detalhes ali muito íntimos entre pai e filha, e que é até muito emocionante nesse sentido. Então você vai ver trechos grandes de debates, inclusive parlamentares, e trechos de conversas e cartas, que é muito importante para entender o contexto, tá bom? Uma dica que eu dou a você: o João Camilo, ele vai falar sobre algumas pessoas que, para quem não conhece, eu aconselho, antes de ler o livro, não precisa fazer uma pesquisa aprofundada, mas dá um Google para talvez entender quem foi Bernardo Pereira de Vasconcelos, né, que foi o fundador do Partido Conservador do Brasil. Então talvez eu te aconselharia, antes de ler o livro, pesquisa primeiro quem foi Bernardo Pereira de Vasconcelos, qual a importância dele e tal. Visconde de Uruguai, por exemplo, é um nome que eu te aconselharia a entender quem foi, tá bom? Então, Zacarias Góes, então, são pessoas que, para quem não tem uma certa familiaridade com o período imperial, com o período monárquico, seria importante, antes de ler o livro, conhecer um pouco para ter um conhecimento melhor. Porém, se você não tem, não significa que você não vai entender nada que está no texto. Você vai conseguir entender e compreender de maneira fácil, porque ele se preocupa com isso, tá? Um outro fator, ele vai se dedicar a mostrar e quebrar alguns paradigmas, mesmo de maneira indireta, tá? Isso aqui é impressão minha. Porque tem no Brasil, por exemplo, em relação à escravidão, que muita gente fala, quase senso comum, que a escravidão no Brasil acabou porque a Inglaterra deu uma pressão no Brasil e que se não fosse a pressão da Inglaterra... E o João, sem se preocupar em refutar isso, ele refuta de maneira indireta. Porque ele coloca, por exemplo, discursos em relação ao fim da escravidão que mostra que, na verdade, o fim da escravidão no Brasil foi nada mais nada menos que o conceito institucional. Foi uma discussão parlamentar que foi acontecendo, e aí, com a entrada do João Alfredo para a presidência, né, para a liderança do gabinete, presidente do Conselho de Ministros, você tem isso feito de maneira institucional. Então, sem perceber, o João Camilo refuta uma tese que eu não sei se era contemporânea em sua época, em relação a isso, tá? Então, é um dos benefícios desse livro também que você vai entender. Uma outra coisa que é destruída pelo João Camilo de Oliveira Torres é a ideia de que os conservadores eram todos opressores, escravocratas e só fomentaram a escravidão no Brasil, né? E ele demonstra nesse livro que, na verdade, todas as leis abolicionistas que foram colocadas foram de gabinetes conservadores. Então, por exemplo, a gente tem aqui repressão do tráfico, a libertação do ventre, a liberdade de sexagenários, todos eles foram liderados por gabinetes conservadores, né? E termina com o João Alfredo e ali a princesa Isabel, né? A Redentora, assinando a Lei Áurea. Então, mais uma coisa que ele desconstrói aí. Nesse livro também, o João Camilo, ele explica sobre as distinções entre os Saquaremas, né, que eram os conservadores, e os Luzias, que eram os liberais. Então, por exemplo, havia uma ala liberal que queria uma monarquia, claro, não queriam abolir, por assim dizer, mas queriam enfraquecer o poder do soberano e transformar a monarquia brasileira lá uma monarquia inglesa, né? Em contrapartida, os conservadores, os saquaremas, eles queriam mais força ao império, força à coroa, preservar, manter a monarquia e a coroa como soberana, né? Tem essa distinção em relação aos saquaremas e aos luzias. Dentro dos luzias, que foram os liberais, surge aí a influência de Benjamin Constant, né, que depois vai gerar lá Miguel Lemos, Teixeira Mendes, mas que você vai encontrar mais sobre isso no livro dele também, O Positivismo no Brasil, que é outro livro, mas ele fala da influência dos republicanos que acabaram fomentando o golpe militar que deu início à República Brasileira.
Então é isso, pessoal. Eu não quero dar um spoiler a vocês do livro, não quero aqui dizer o que está no livro. Eu quero apenas dar as impressões para vocês entenderem o quão importante é ler esse livro. Então, se você é um conservador ou quer entender o conservadorismo brasileiro, você precisa ler Os Construtores do Império, do João Camilo de Oliveira Torres. Tá bom? Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Me fala aí nos comentários se você já leu o livro, o que você achou do livro. Se você não leu ainda e caso leia após esse vídeo, me diga o que achou, que eu vou estar lendo comentário por comentário para ver as suas impressões. Tá bom? Obrigado, Deus abençoe vocês. Ah, e outra coisa, quem ainda não me segue na rede vizinha, no Instagram, me segue lá, tem muito conteúdo e eu espero que você goste, tá? Deus abençoe.